Estamos de volta com mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje vamos falar sobre recolocação profissional. Eu convidei Maria Emília Leme, da Mel Consultoria, que vai estar aqui hoje falando sobre como você aumentar a sua empregabilidade, como está o mercado de trabalho e trazendo também um pouco da sua experiência de mais de 20 anos ajudando pessoas a se recolocar. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e eu recebo aqui convidados especiais, pessoas que vêm compartilhar a sua experiência para ajudar outros executivos C-level, ou talvez eu poderia chamar de executivos high level. Afinal de contas, o Open Mind é uma rede composta por diretores e presidentes de empresas que, em sua maioria, faturam acima de 100 milhões de reais. São executivos que conquistaram o sucesso em sua carreira, mas que sabemos que ainda tem muitos outros degraus que eles precisam atingir e querem também manter a sua empregabilidade em alta. Afinal de contas, isso que move essas pessoas através da sua jornada profissional. E hoje vamos falar disso aqui no nosso programa. Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre empregabilidade. Eu convidei aqui a Maria Emília Leme, que é uma das maiores job hunters do Brasil. E ela está aqui, ela é membro do Open Mind, ela nos dá a honra de fazer parte também dessa rede, ajudando executivos a se recolocarem, ajudando executivos a aumentarem a sua empregabilidade. Eu acredito que uma pessoa que busca uma orientação profissional como essa não é apenas uma pessoa que está disponível no mercado, é aquela pessoa que precisa manter a sua empregabilidade alta, mesmo estando empregada e mesmo estando feliz aonde está. Mas a gente sabe que precisa sempre estar ali no topo, né? Ali entre o radar das empresas, o radar das oportunidades. Bom, pessoal, e nós sabemos que isso tem muito a ver com networking. Networking, relacionamento, né? Alguns estudos apontam que 80% das principais oportunidades, né, das oportunidades de alto nível no mercado, principalmente de nível estratégico das organizações, elas são preenchidas através do networking, né? Então, networking e oportunidade no mercado tem tudo a ver, né? Então, se você não conhece o Open Mind e o trabalho que a gente faz, mais uma vez, né, eu, como sempre, abro esse programa aqui, convidando você a assistir esse teaser aí, o nosso vídeo institucional, para você conhecer um pouco do trabalho do Open Mind. Roda aí, Luiz. Conectar grandes nomes do mercado com o propósito de se ajudar. Esse é o Open Mind. A única plataforma do mundo que promove conexões diárias entre executivos por meio de dinâmicas online e encontros presenciais de alto nível. Acreditamos que grandes relações não nascem apenas de um calendário de eventos, elas nascem da convivência. Onde eu tive a oportunidade de estar conhecendo pessoalmente muitas pessoas que nós tivemos contato, né, no Shake Hand virtual. Faz conexões no mundo profissional, no mundo pessoal, em esportes, onde a gente consegue aí conectar com outros executivos, outras experiências. Que isso realmente é um propósito, né, dos executivos, da liderança, de como a gente se conectar no dia a dia e aprender cada vez mais. Reunimos CEOs, vice-presidentes, diretores e conselheiros das maiores empresas do Brasil em encontros que geram benchmarking, oportunidades e negócios, recolocação e troca sobre o futuro pós-crachá e, principalmente,
apoio mútuo, porque a solidão do executivo é real, especialmente nas áreas que não têm acesso direto ao mercado. Sou Dorival, membro do Open Mind desde o início, amigo do Lúcio hoje. Eu acho que o Open Mind, para mim, ele é uma referência de aprendizado, de relacionamento, de amizade e principalmente de conteúdo. Cada vez mais interessante, mais profundo as conexões que nós fazemos. Nos provoca até estarmos mais conectados e de uma forma que nenhuma outra organização pode nos proporcionar. É um crescimento permanente. Nossos shake hands online são rápidos, acessíveis e conduzidos por concierges. Reuniões curtas com propósito claro e portas que se abrem. Eu acho que a grande vantagem do Open Mind é a diversidade, né? Então eu saio da minha cadeira, saio da minha bolha de executivos financeiros e venho para um relacionamento genuíno, diverso. Se participar um pouco mais, você vai conhecendo, vai entendendo e aí, né, vai sendo ajudado, vai ajudando, né, vai encontrando realmente esses caminhos. É Open Mind, um mind mais aberto para saber um pouco o que está acontecendo fora da Big. Essa rede de network é muito importante para a gente. Isso ajuda muito a gente na tomada de decisões. A vida nada mais é do que bons relacionamentos, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre se relacionando e tendo bons relacionamentos, porque aí as coisas acontecem. Já os encontros presenciais são curados com inteligência, matchmaking prévio, ambiente de confiança e conexões genuínas. O grande diferencial do Open Mind está aqui: relacionamento continuado, online e presencial. Open Mind, uma rede viva de pessoas com o propósito de se ajudar. Bom, pessoal, vocês sabem que o Open Mind Talks, né, é o nosso podcast e é um canal muito especial de comunicação dos membros do Open Mind. Inclusive, no ano de 2024, nós recebemos o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria empreendedorismo, uma premiação que aconteceu lá no teatro da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com o apoio do UOL, e nós fomos agraciados com isso. Por quê? Porque nós temos conteúdo de alto nível e convidados de alto nível, como Maria Emília Leme, que está aqui à minha frente, né, que veio hoje falar sobre carreira. Maria Emília, é um prazer te receber aqui nos estúdios do Open Mind em São Bernardo do Campo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento e da importância de se preparar, da empregabilidade, do networking para se recolocar no mercado, para buscar novos desafios. Não é simplesmente uma recolocação, mas buscar novos desafios que estejam à altura do momento da carreira de cada um. O que eu quero, o que eu busco, qual é o meu objetivo, o que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar na minha carreira, pensar grande, quero ser um presidente de empresa. Tá bom, o que você está fazendo para ser um presidente de empresa? O que você está fazendo? Quais são os seus próximos passos dentro de uma carreira, da sua carreira e não a do vizinho? Quais são os seus diferenciais técnicos? Quais são os seus diferenciais de você estar trabalhando, estar junto com as pessoas também, trocando, fazendo a troca de conhecimentos? Não, a gente não está hoje sozinho no mundo, a gente tem uma integração muito grande, onde você tem que participar também, onde que cada um tem que trazer o seu melhor, o seu diferencial para atingir os resultados. Responsabilidade na hora de desenvolver esses diferenciais e aplicar dentro da empresa. Maria Emília Leme, Mel Recolocação Profissional, são as iniciais do seu nome, né? Aí uma curiosidade, as pessoas te chamam de Mel? Sim, a maioria me chama de Mel. Ah, é? Tranquilo. Ah, legal, bom saber. Bacana. Bom saber porque você já é um membro de algum tempo já no Open Mind. Nós já nos encontramos várias vezes e a gente se considera amigos. Então, com certeza. A partir de agora, também vou te chamar de Mel, né? Aqui no Open Mind, Mel, a gente desenvolve relações genuínas e você já deve ter percebido isso. Com né? certeza. Não estamos aqui colecionando contatos, né? Estamos aqui conhecendo cada um
bem próximo, né, e tendo essa recorrência de relacionamento. E para que o nosso público que está assistindo esse podcast te conheça, né, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, né? São 20 anos aí trabalhando com recolocação profissional, é isso mesmo? Na verdade, eu tenho 20 anos aí de carreira na área de recursos humanos, já há mais de 15 anos nessa parte de recolocação de executivos, quase os 20 aí na recolocação também. E eu trago toda a minha experiência de indústria, de momentos diferentes, culturas diferentes, trabalhando com C-Level muito próximo das áreas de negócio, entendendo do negócio primeiro, antes até mesmo de falar de recursos humanos, para poder contribuir com essas pessoas, com esses executivos, com esses profissionais que estão na fase de transição, para que eles se sintam mais seguros e saber que eles podem fazer essa transição, buscar novos desafios em posições diferentes ou posições mais altas ou no mesmo nível que eles estão hoje, para contribuir um pouco mais nas empresas para onde eles vão. E como é que surgiu isso, Mel? Como que você começou como uma job hunter? Foi muito curioso. Eu sabia, nos meus tempos de carreira, eu sempre fui programando. Comecei minha carreira lá atrás como professora de criança. Chegou um dia que eu falei assim, eu quero ser executiva de empresa. Fui. E quando eu estava na minha carreira, um dia eu estava em Buenos Aires, fui visitar o Teatro Colón, os bastidores do teatro. Sempre gostei muito dessa questão de bastidores, preparação. E eu vi praticamente uma cidade se preparando para as pessoas entrarem em cena. Eu falei, é isso que eu gosto. Preparar as pessoas para entrarem em cena. Qual é a minha bagagem que eu trago hoje? Eu trago uma bagagem de muitos anos de experiência com treinamento, desenvolvimento, para as pessoas poderem entrarem numa sala e ministrarem um curso, entrarem no palco e falarem um pouco mais sobre a carreira deles, sobre o momento, uma apresentação. E eu quero continuar preparando os executivos também para entrar em cena, mas de uma outra forma. Fazendo uma transição de carreira, porque durante a minha experiência em recursos humanos, eu vi muitas pessoas chegando para uma entrevista sem um preparo, sem saber que empresa era aquela, o que a empresa fazia, qual era o diferencial dele. E muitas vezes eu perguntava, bom, qual é o seu principal diferencial? O que você vai poder contribuir aqui na empresa? E a pessoa ficava pensando e repetindo sempre a mesma coisa. Então, com base nessa toda a experiência, eu desenvolvi o meu programa de recolocação, que eu assessoro esses executivos, esses profissionais, nessa evolução para chegar na vaga ou para chegar na posição que eles querem. Ô Mel, mas você falou sobre a falta de preparo dessas pessoas para se apresentarem. Mas isso é muito comum também com executivos de nível estratégico, os C-Levels? Sim, até porque assim, eles trabalham muito sozinhos. Então, muitas vezes é aquela rotina de trabalho e que eles não têm um networking ou que eles não se permitem ou que não têm agenda para estar conhecendo outros profissionais, conhecendo outros momentos para poder fazer uma interação e fazer uma troca também. Então, uma das primeiras coisas que eu converso com eles é como é que está o seu networking? O que você vem fazendo para conhecer outras pessoas? E aí eles falam assim, mas tem isso também? Eu falei, claro que tem. Hoje em dia é muito mais o networking, que a gente tem que fazer essa interação, estar com as pessoas, saber fazer uma troca, até porque é uma forma de aprendizado também. Não é mais só a escola ou ir para uma universidade que a gente aprende. Num benchmarking, num café, num almoço, numa reunião, eu estou ali conhecendo as pessoas e fazendo qual é a história dela, o que ela me traz, aumentando o meu nível de conhecimento e também passando esse conhecimento para as pessoas. Vamos falar de alguns adjetivos negativos? Vamos lá. Mas você acha que o pecado aí pode ser a soberba, né?
de eu nunca precisei disso e não preciso disso, né? Ou você acha que isso pode ser a prepotência, né? Da pessoa se achar melhor do que de fato é, né? Como que você acha que é o pecado que a pessoa comete e que acaba não investindo nessa apresentação, nesse networking, etc? Uma vez conversando com um executivo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar, foi até num voo, ele me falou assim: o meu trabalho me exige muito e eu, na posição que eu tenho hoje, eu não posso ficar me expondo muito porque a empresa não permite. Tá? Então, a minha posição é uma posição mais indoor do que estar com as pessoas outdoor. Ele falou assim: é uma delícia estar conversando com você aqui, né? Porque não tinha uma classe executiva para eu ir, porque então a empresa me poria lá e conhecer a sua história. Eu sou essa pessoa, eu estou nessa posição, eu não sou essa posição. Mas, por eu estar vivendo, participando de uma empresa onde eu tenho algumas limitações, eu não posso ter uma interação o tempo todo. Claro que eu frequento eventos de altos executivos, onde cada um traz o seu problema, eu levo a minha história, mas a gente fica fechado naquele mundo. Como se estivesse num casulo. Isso. E ele falou, e como é gostoso, a gente está fazendo um voo aqui de 4 horas, a gente conversando sobre muita coisa diferente, que me abre parâmetros, sabendo um outro lado do mundo corporativo que para mim não chega. Essa solidão da cadeira, às vezes nem todo mundo percebe, porque existem, você usou essa expressão, algumas áreas que são mais outdoor, né, que elas estão para fora, como por exemplo, principalmente a área de negócios da empresa, mas existem outras que são áreas meio, onde a pessoa fica fechada, né? Ela não aparece, não se relaciona com o mercado apenas internamente. E ainda tem outro fator, principalmente em negócios tradicionais, onde a pessoa fica muitos anos naquela mesma empresa. Então pensa bem, a pessoa, muitos anos na mesma empresa, numa área meio, ninguém conhece ela e ela não conhece ninguém, né? Com certeza, e você percebe que a pessoa quando sai e começa a se relacionar, começa a conhecer outras pessoas, ter uma amplitude aí de relacionamento, ela se fascina. Ela fala assim, nossa, quantas histórias novas eu estou conhecendo, quantas coisas interessantes eu estou participando. E no decorrer do processo de recolocação, uma das coisas que eu sempre insisto com as pessoas, quantos contatos você já fez? Quantos relacionamentos você já se abriu para fazer? Ah, mas eu estou numa fase que eu não posso investir muito nisso. Mas quantos eventos que não são pagos ou que não são, que você não precisa despender de um valor para participar? Ou será que não é uma forma de você também investir na sua carreira e você conhecer, para você ter abertura de fazer trocas e conhecer outras pessoas, ampliar a sua rede de relacionamento? Porque no momento em que você está compartilhando o seu conhecimento e você está compartilhando o que você faz e o que você tem para contribuir, você vai estar conhecendo outras pessoas muito interessantes. Que lá na frente essa pessoa pode lembrar de você e falar assim, fulano, eu tive uma ideia aqui que eu queria compartilhar com você. Pode surgir um projeto, pode surgir uma posição. Tá? Isso eu tenho vários cases aí de profissionais que foram para eventos, investiram, que isso é muito importante, esse investimento, né? O investimento na carreira, na sua vida profissional. Não é só simplesmente voltar para uma universidade, mas é você também ampliar a sua rede de contatos. E estava com um speech muito bem posicionado, muito bem preparado, que no momento que ele conversou com um palestrante, com um executivo, com outro profissional que também do mesma área que a dele, com o decorrer do tempo ele foi chamado para participar de processo seletivo. Porque ele foi lembrado. Mel,
explica aqui para a nossa audiência, que talvez para alguns seja algo claro, mas nem para todos é, qual a diferença entre Job Hunter e Headhunter? O Headhunter é aquele profissional que ele é contratado pela empresa para fazer um processo seletivo. A maioria das empresas contrata um Headhunter para posições estratégicas, tá? Dependendo da empresa também, para média gerência ou posições de entrada também no mercado. Esses headhunters, eles vão ao mercado buscar esses profissionais para poder participar, ou os executivos para poder participar dos processos seletivos. No meu caso, que sou Job Hunter, eu sou aquela profissional que eu posso ser uma parceira com os headhunters. Eu preparo os profissionais e vou junto com eles ao mercado na pesquisa, na busca de posições. Então, muitas vezes o headhunter entra em contato comigo, passa um briefing. Se eu tiver o executivo com aquele perfil, eu acabo passando o currículo para eles. Tá? Então, o Job Hunter é aquele que vai ao mercado na pesquisa de vagas e o Headhunter é aquele que faz a busca dos candidatos para participar do processo de seleção e apresentar os candidatos para a empresa. E qual é o papel, né, quando um executivo contrata um Job Hunter, quais são os serviços que você oferece? O primeiro momento é a revisão do material. Eu digo sempre que o currículo é uma fotografia profissional, tem que ser uma fotografia profissional do executivo naquele exato momento e o que ele pretende com aquilo. Então tem que ser impecável. Hoje nós temos também uma ferramenta muito poderosa que é o LinkedIn, que também tem que ser a fotografia profissional do executivo. Em seguida a gente parte para a parte de busca de vagas no mercado. Então eu sempre falo que é uma busca de vaga a 4 mãos. Enquanto ele está fazendo de um lado, eu vou estar fazendo de outro lado. Estou conversando com os headhunters que eu conheço, conversando com a minha rede de contatos, apresentando ele de algumas formas. Enquanto isso, ele está se contatando os headhunters dessas consultorias boutiques que a gente conversa. E muitos casos, no momento que eu alinho e explico para ele como é que funciona hoje uma busca de uma posição nova no mercado, ele começa a fazer o contato com a rede dele e ele é convidado para participar de processos seletivos. Tá? Tem alguns casos já que eu venho assessorando que isso acontece com uma naturalidade muito grande. Então, e aí eu vou trabalhando toda a parte de entrevista com eles. Como é que é fazer uma entrevista com o Headhunter, com recursos humanos, com o executivo? Qual é o segmento da empresa? Qual é o negócio que essa empresa tem? É como se você ajudasse eles a estudar para uma prova. Né? Vai participar de uma prova, então eu vou te ajudar a estudar isso aqui. Quais são as perguntas que eles podem fazer? Vamos pesquisar um pouco sobre essa empresa no mercado, o lado financeiro, como é que ele está posicionado, quais são os países que eles estão trabalhando também. Até porque a pessoa o entrevistado, ele também tem que saber fazer perguntas. Isso faz parte do processo, né, Mel? Beleza. Porque eu sempre digo que uma entrevista é uma via de mão dupla, é um bate-papo, uma conversa. Assim como a empresa está conhecendo o candidato, ele também está conhecendo a empresa. Porque pode chegar no final da entrevista, no processo, e ele perceber que aquilo não é bem para ele naquele exato momento. Ele falou assim, mas aí eu posso declinar? Eu falei, deve declinar, porque se não é uma coisa que você vai ser desafiador e que você vai contribuir, vamos continuar na busca. É um processo, é um projeto, é um desafio bastante interessante, quero continuar. Então vamos lá, vamos saber um pouco mais. E o que você precisa saber para assumir aquela posição? Quais são seu interesse naquela empresa? O que você precisa saber? Quais são os diferenciais? Não fazer perguntas, no caso o candidato, não fazer perguntas durante a entrevista, isso é um erro? Eu não digo que seja um erro. Inicialmente eu vejo que ele precisa mais escutar do que falar,
mas ao mesmo tempo ele tem que, eu vejo que é importante ele fazer perguntas para ele saber um pouco mais aonde ele está, qual essa posição está inserida, o que a empresa espera desse profissional, desse executivo naquela posição. Muitos casos que eu recebo, eu vejo que as pessoas não fizeram essas perguntas, não investigaram antes de aceitar a posição. Então, o que acontece? A pessoa, depois de alguns meses, ela começa a se sentir insatisfeita, porque aquilo ou é muito pequeno, ou ela não tem uma liberdade de ação dentro da empresa. Esse talvez eu acho que seja um dos principais que ela descobre na hora lá. Pois é. E frustra muitas pessoas, né, Amy? Muito, frustra muito, porque assim, fazer uma transição hoje de uma empresa para outra é um investimento de tempo, é um investimento de carreira que você está fazendo, que você está deixando de fazer algumas coisas, investindo tempo também para buscar vagas, fazer contatos, se apresentar, tudo isso. Então, é importante na hora da entrevista ter essa troca, ter esse posicionamento para eu saber se realmente faz sentido eu ir para aquela posição. Porque senão depois de 6 meses a pessoa está muito frustrada. Eu já vi casos, não sei se você já viu assim, acredito que sim, de diretores aceitarem proposta para assumir como CEO, mas na prática se tornar gerente, ou se tornar até pior, um analista. Você já viu casos desse tipo? Da pessoa ganhar o título e perder totalmente a autonomia? Nossa, é muito triste. Eu vejo com muita tristeza isso, porque no decorrer do processo seletivo ele deveria ter investigado um pouco mais para saber qual era o espaço que esse CEO teria. O que a empresa estaria esperando dele? Qual é a cultura da empresa? Então, eu recebo alguns casos de executivos que aceitaram uma proposta como uma posição de CEO ou como uma posição de diretor e não tinham a amplitude do cargo para atuar depois. Eles estavam muito restritos. Então, a cada momento em que ele tinha que dar um passo e que ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que compartilhar aquilo com um comitê ou esperar a decisão vir do exterior para ele poder tomar a decisão. E quando é empresa familiar, a decisão você tem que compartilhar com o dono. Com o dono, né? E eu sempre digo, você saiu de uma multinacional, qual é o segmento dessa multinacional? É uma multinacional ou então a nacionalidade americana é diferente de uma europeia. Uma empresa brasileira é diferente de uma multinacional americana. Uma empresa familiar é muito diferente de quem veio de uma multinacional. Então, esses são os principais fatores de profissionais que estão insatisfeitos porque eles perceberam que eles não tinham a amplitude para atuar. Poderiam ter descoberto isso antes fazendo perguntas, né? Fazendo perguntas, pesquisando, conversando com o mercado e não só aceitando pelo pacote de remuneração. As algemas de ouro. Mas eu, como entrevistador, né, já entrevistei dezenas de pessoas ao longo da minha carreira. Mas eu também já tive situações da pessoa, o entrevistado, inverter totalmente o papel, né? Se tornar um entrevistador e ter um excesso de perguntas a ponto de eu ter que interromper. Falar, não, peraí, tá invertendo o papel aqui, né? Tá. Você pode ter todas as suas dúvidas, é muito bem-vindo, mas você veio aqui para ser entrevistado, né? É um erro comum também a pessoa exagerar e falar demais do que deveria? Eu vejo que assim, a pessoa tem que saber que tem um tempo estipulado para outra pessoa entender o que ele está falando. E eu sempre digo, dê espaço para as pessoas fazerem mais perguntas em cima do seu contexto. Porque muitas vezes eles reclamam, eu comecei a falar e a pessoa começou a olhar no relógio, começou a olhar no computador, começou a olhar no telefone, porque ela perdeu o interesse. Ele pensa, puxa, eu perguntei uma coisa, ele está me respondendo muito mais e não é isso que eu quero saber.
Então, assim, muitos executivos e muitos profissionais acabam falando esse tipo de coisa. Então, a pessoa que está passando por uma entrevista, é muito importante ela ter a percepção de o que ele está me perguntando é o que eu vou responder e posso até complementar com algum dado importante. E dados importantes que eu sempre falo para os executivos, para os profissionais, é resultados, projetos, quanto teve de aumento, reduções, tudo isso é importante, porque isso faz parte do papel dele. Terminou a sua resposta? Dê tempo para a pessoa que está te entrevistando perguntar. Então, assim, tenha perguntas estratégicas sobre o negócio, mas cuidado para não querer inverter, porque aquilo pode ser um fator negativo para você. Direto ao ponto aqui, né? Vamos lá. Executivos C-levels são bons de apresentações pessoais, de se apresentar? Excelente pergunta. Eu vejo que são pessoas que têm muita dificuldade de se apresentar, porque trazem um contexto muito grande, muita experiência, muita bagagem, e aí ele para e pensa, mas o que eu falo? Eu falo de toda a minha carreira, eu falo de um contexto geral, eu falo do momento. Então esse é um dos primeiras coisas que eu faço com eles depois que eu termino o currículo, que é a fotografia profissional. Agora me diga quem é você, quais são os seus diferenciais. Porque quando eu começo o trabalho com eles, eu falo assim, bom, me conta um pouco sobre o que você faz. A pessoa começa a contar coisas que não tem nada a ver com a carreira, mas que ele já fez. Falei, vamos contextualizar, vamos pôr as suas competências técnicas no papel, vamos fazer. Depois que a gente termina, que a gente chega a uma conclusão, eu falo assim, agora, quem é você? Como é que você vai se apresentar para as pessoas? Aí ela fala, é dessa forma. Então, esse preparo eu vejo que falta um pouco. E pode ser talvez até que essa falta de preparo venha a pessoa ser um executivo C-level, quer dizer que ela chegou talvez no topo, né, da cadeia. E esse topo, ele requer estabilidade nas organizações para você ir construindo uma carreira. Sim. Não se constrói uma carreira pulando de galho em galho. Não. Se constrói uma carreira você tendo estabilidade, conquistando o seu sucesso dentro de organizações. E essa estabilidade pode muitas vezes ser o veneno para essa empregabilidade, porque as pessoas não têm o costume de participar de entrevistas. Ela tem o costume de participar do outro lado da mesa, fazendo perguntas. Mas quando ela está sendo questionada, ela não tem aquele hábito. E aí que eu acho que entra a importância do treinamento, né? Com certeza, esse treinamento aí nesse exato momento é fundamental e isso acontece constantemente. Então, eu sempre falo para eles, vamos trabalhar a questão da entrevista, porque eu tenho certeza que do outro lado você faz super bem. E você agora, estando no papel de entrevistado, como é que você vai se apresentar? Na hora, a maioria, eu diria que é uma porcentagem muito grande, falou assim, nossa, realmente, eu não sei como começar a falar de mim. Né? Então, eu começo todo o trabalho até passando para eles algumas perguntas para eles escreverem, que fala assim, vamos fazer um levantamento fazer um inventário dos seus conhecimentos, um inventário de quem é você. E depois eu vou trabalhando com eles esse contexto a cada momento, para eles perceberem que tempo é importante, o que falar, como se posicionar nas respostas. Se eu conheço a empresa, se eu sei o que é que a empresa está querendo, como é que eu vou fazer o cruzamento do meu conhecimento com a necessidade que a empresa está me apresentando? Né? Então, ele falar daquelas competências em primeiro lugar, para depois falar de outras coisas também. Então, esse preparo, e eles brilham os olhos dele, falam, que bom que eu vou ter isso aqui, que ninguém vai ficar sabendo que eu preciso disso.
Muito legal. Mel, eu quero pedir só um minutinho, claro, porque quero aproveitar essa audiência muito grande que a gente está tendo aqui no LinkedIn, para dizer também para você como o Open Mind pode impulsionar carreiras, né? Como uma plataforma de networking que ajuda diretores e presidentes de grandes empresas no seu plano de desenvolvimento individual, né? No seu PDI. E eu queria aproveitar essa audiência que a Mel está trazendo aqui para esse podcast e convidar você a assistir esse vídeo aqui, que eu trago alguns depoimentos sobre essa linha de desenvolvimento individual e como o Open Mind está conseguindo abrir a mente de executivos C-levels, gerando oportunidades. Roda aí para nós, Luiz. Como é que eu faço para beber da fonte e entender como grandes executivos estão realizando ou pensam como deveria ser a inovação? E aí a gente conta com o Open Mind, que é a nossa rede de relacionamento. Primeiro, por que eu escolhi o Open Mind? Quando a gente olha no nosso dia a dia, principalmente até profissionais do supply, às vezes a gente não pensa muito em network. Então, para mim, tem sido uma jornada fantástica, tenho feito um aprendizado muito legal. E o principal, você conhece diversidade, não só de segmentos diferentes, perfis diferentes, e isso traz muitos insights para todos nós. Gratificante encontrar pessoas de áreas profissionais diferentes da minha, de poder trocar experiência com essas pessoas, de poder estreitar o relacionamento com essas pessoas. E esse curso de conselheiros é extremamente rico, a aula foi espetacular, com muito conhecimento técnico, sem falar dos participantes que fazem um conjunto aqui perfeito para a gente se desenvolver, para aprender. Professores, temas e colegas extremamente positivo, te incentivo a participar, valeu muito a pena e eu estou extremamente feliz. Essa parceria a gente está fazendo com a liderança de Carajás, a Open Mind, uma iniciativa da Vale. Então, parcerias como essa, está dentro de uma grande rede, é fundamental porque isso gera expansão. E se gera expansão, a tua conexão aumenta, tu também como líder é um líder que vai ser ainda mais preparado para resolver a complexidade que tem no mundo e que se apresenta para a gente na nossa jornada. Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita que conectados a gente vai mais longe. Que eles poderiam e deveriam fazer um networking mais ativo. É desenvolvimento pessoal, certo? E então você precisa de pessoas. Quanto mais pessoas você conhecer, mais abertura de cabeça você tiver, vai ser muito melhor, porque muitas mais oportunidades você enxergará. A gente é parceiro do Open Mind, eu particularmente há 3 anos, onde a gente tem a oportunidade não só de conhecer novas pessoas, mas de participar de diversas iniciativas que reforçam a questão das conexões e dos desenvolvimentos. A gente também tem parte da nossa equipe participando do Open Mind Blue, que é uma possibilidade da gente ampliar a visão. Eu costumo dizer que aumentar o repertório ajuda a gente a fazer bons negócios. Venha para o Open Mind se você não está, porque vale muito a pena. Um abraço. Bom, Mel, voltando aqui até sobre o contexto do Open Mind, você é membro do Open Mind, você já está há quanto tempo conosco? 1 ano e meio. 1 ano e meio conosco. E eu acho que deve ser muito interessante você participar das nossas dinâmicas, em especial os Shaking Hands, que são essas reuniões que acontecem todo dia entre os nossos membros, conduzidas pelos nossos gerentes de relacionamento, aonde
essas pessoas que foram convidadas para aquele petit comitê vão lá e se apresentam, né? Contam a sua história, a sua jornada. Eu fico imaginando você como uma especialista em recolocação ouvindo aqueles pitches ali, né? Você deve perceber claramente quem está preparado e quem não está preparado, né? Você consegue ter essa sensibilidade ali na hora do shaking hands do Open Mind? É interessante, consigo. E tem algumas pessoas que falam assim, é difícil falar da gente, né? Deixa eu ver o que eu vou falar. Algumas coisas assim que você fala assim, poxa, deve ter tanta coisa para contar, né? E alguns com muita naturalidade contando. Já participei de alguns com as mesmas pessoas. E você percebe que a pessoa, cada hora, ela conta de uma forma. Então é bem interessante que ela sempre traz algo novo da carreira, da vida, do que ele gosta, das interações que ele tem, o fato de ele estar aqui no Open Mind. E outros, assim, uma questão muito mecânica. E eu penso assim, puxa, eu acho que se ele rever um pouco, ele vai trazer muito mais coisa, vai poder abrir muito mais o conhecimento e poder mostrar o que mais que ele sabe. O executivo, então, ele tem que passar a gostar de se conectar com pessoas. Isso eu acho que é fundamental. Não fazer por obrigação. Porque talvez se você fizer por obrigação é onde que você vai entrar no modo automático que você mencionou, né? Gostar de conhecer realidades diferentes, histórias diferentes. E ele fala assim, bom, quem sou eu? Qual é o meu diferencial? E dá para passar isso com muita tranquilidade, é muito gostoso, o formato da Open Mind e do Shake Hands é fantástico, porque você acaba conhecendo muitos executivos, muitas pessoas com uma riqueza de contexto, de conteúdo excelente. Eu te fiz uma pergunta direta ao ponto e eu vou te fazer outra, né? A primeira pergunta que eu te fiz é: executivos de nível estratégico ou C-level, eles sabem se apresentar? Você me respondeu que muitos deles não sabem porque não têm o hábito ou porque ainda não desenvolveram isso, né? Agora, a pergunta que eu vou te fazer é diferente, né? Executivos C-level sabem negociar a sua transição? Muitos sabem, tem isso muito nítido, mas eu vejo muitos também que não sabem, que se encantam com algumas coisas. Alguns se encantam pelo fato de ter uma carreira internacional. Puxa, agora eu vou ter uma carreira internacional. E no momento que ele começa a viajar muito e perceber que aquilo está fazendo parte do dia a dia dele, ele fala assim, meu Deus, não é tudo isso que eu quero, eu preciso estar mais... Isso às vezes é um fator também de uma transição de uma carreira. Outros se encantam com o pacote de remuneração e esquecem de ver culturas, esquecem de ver uma série de situações. E outros não se preocupam ou têm medo de negociar a questão da remuneração. Porque eu sempre falo, a remuneração é o pacote, não é só a remuneração fixa todo mês, o salário fixo todo mês, é um pacote que compõe. E o que compõe? Às vezes você tem uma diminuição de um lado, mas de outro lado existe uma compensação, ou os benefícios compensam. Então, esse olhar no final, onde você está recebendo uma carta proposta, é mega importante, porque é a hora que são detalhes que vão fazer muita diferença lá na frente. E mesmo no decorrer do processo seletivo, você pode estar negociando isso também. Vamos falar sobre diferenças, né, de idades. Um executivo que tem mais de 50 anos, que é um executivo 50 a mais, ele negocia diferente a entrada dele numa organização de um executivo que tem 40 anos, por exemplo? Com certeza, porque um executivo com mais de 50 anos, ele já traz uma bagagem, ele já traz uma forma de negociar, porque às vezes ele errou lá atrás e aprendeu que essa negociação é importante, que ele precisa olhar muitos detalhes antes de fechar todo um processo. E lá com 40 anos, quando ele assumiu aquela posição, ele está muito feliz, que é
E tem que ficar mesmo. Eu acho que a cada etapa da carreira nós temos que ficar muito felizes com as conquistas. Mas ele deixou de negociar algumas coisas. E ele se entusiasmou e foi. Ou tem alguns que têm um pouco mais, que eles vêm procurar. Eu já tive alguns casos de executivos que me procuraram para ajudá-lo na negociação. Ó, estou assumindo uma posição assim, o que estão me oferecendo é isso, 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 e eu queria que você me ajudasse a pensar se faz parte de todo o processo, se está tudo correto. Então ele teve essa preocupação. Eu acho que é fundamental o apoio de uma profissional como você nesse momento da negociação. A começar por isso, né? Uma empresa que tem processos estruturados, ela tem uma carta proposta, né? Eu acho que a maioria das empresas usam isso. Então, só de chamar carta proposta, entende-se que isso é uma negociação. Com certeza. Né? E precisa constar naquela carta proposta tudo o que foi tratado. Por quê? Passado alguns meses ou alguns anos, né, aquilo que foi falado é esquecido, né? Talvez até em algumas situações, depois de alguns dias, aquilo que foi falado é esquecido. Mas a partir do momento que virou uma carta proposta, aquilo é um documento, né, do que foi combinado. E se eu recebi uma carta proposta e não tenho essa maturidade ou não tive essa experiência ainda, talvez eu tenho 50 anos, né, 55 anos e trabalho na mesma empresa há 30. E eu tenho menos maturidade de lidar com isso que alguém com 40 que já passou por isso 3, 4 vezes. Sim. Né? É o momento que eu preciso chamar a Mel e mostrar, Mel, olha isso aqui, o que isso aqui te diz e como eu trato desse documento, né? Você tocou num ponto fundamental. Muitas vezes, quando as pessoas me procuram também para falar sobre o trabalho de recolocação e estão insatisfeitos, falaram, olha, me prometeram uma posição de gerente, eu entrei como consultora e depois de tantos meses eu ia ser gerente. E isso não ocorreu. E já estou há 1 ano na empresa e isso não aconteceu. A primeira pergunta que eu faço para ele, isso estava na sua carta proposta, que você ia ter essa transição depois de tanto tempo? Não, nem sabia que tinha isso. Eu falei, é importante, porque se você não recebe isso por escrito, lá na frente a outra pessoa fala assim, não, mas deixa eu conhecer um pouco mais seu trabalho para depois fazer a sua promoção. E isso vai rolando e você não tem essa promoção. Então, quais são os detalhes dessa posição? O que essa pessoa, esse executivo, vai desenvolver dentro daquela posição? Quanto tempo ele vai ter um reajuste? O que foi acordado de bônus? O que foi acordado de remuneração fixa, de benefícios? Às vezes até de férias, isso é importante estar na carta proposta. E aí é a hora que você tem que negociar com a empresa. Se você recebeu uma carta proposta que você não tem esses detalhes, você tem todo o direito de pedir para a empresa, falar, olha, lembra que a gente negociou isso, eu gostaria que estivesse na carta proposta. Porque é uma forma de você, no futuro, chegar e conversar. Olha, foi proposto isso e não está acontecendo, e aí é a hora que a empresa tem que verificar também se não é o momento de fazer as mudanças. É porque isso aí, você ter isso na carta proposta, por exemplo, de uma ascensão depois de X período, não te garante que a empresa vai fazer isso, mas te garante ou te avaliza para você abrir essa conversa e não transparecer que você está fazendo um pedido absurdo, né? O que eu estou falando aqui não é absurdo, isso está na minha carta proposta. Então talvez é um absurdo, a gente não está cumprindo isso. Porque senão, se isso não está, a situação pode se inverter. E você combinou algo comigo, mas combinou algo de boca, né? Amanhã você não está mais na empresa que combinou isso comigo e eu vou pleitear aquilo que foi combinado. E aí pode transparecer até uma imagem negativa sua de falar, mas como assim a Emília quer umas férias em setembro se ela entrou na empresa em maio? Não, mas peraí,
isso foi combinado. Eu já tinha uma viagem programada e foi combinado. Não, mas não tem escrito isso em lugar nenhum. Então, me parece absurdo você querer férias depois de 6 meses. Né? Não, mas como assim? Eu já estou com tudo comprado. É o aniversário da minha filha e tal, né? Então, é importante essa conversa antes, ser claro nesses trâmites, até porque você consegue abrir uma conversa, abrir um bate-papo a respeito do assunto. Então, assim, se foi prometido uma posição diferente para a pessoa, vai o desempenho, resultados que ela teve, o que ela desenvolveu na empresa, tudo isso é importante para ela mostrar que ela fez tudo aquilo e que ela poderia estar assumindo uma outra posição. Ou então o diretor, o gestor dela fala assim, olha, sei desse ponto, acho importante isso, mas vamos trabalhar mais alguns aspectos para chegar nessa posição. Então existe aí uma negociação, um canal aberto para a comunicação. Esse ponto da viagem, muitos executivos me falam assim, nossa, eu estou assumindo essa posição agora, mas eu já comprei um pacote há 1 ano para ir para o exterior com a minha família, tal, isso aqui, como é que eu faço isso? Agora você vai sentar com o seu gestor, com o seu executivo que você vai estar respondendo, que vai ser o seu reporte, e você vai negociar isso com ele. Isso é importante. Mas o ideal é negociar isso antes de entrar. Antes de porque entrar. Depois que entrou, o poder de barganha deixa de existir. Né? Deixa de existir. Porque aí vai ser o seguinte, você acabou de entrar aqui na empresa e você está me dizendo que vai ter uma viagem, eu vou dizer para você, mas como que eu vou lidar isso com os outros colaboradores? Entendeu? Te dar isso. Agora, se foi negociado antes, não tem discussão. Não tem discussão, é isso mesmo. Mas, Mel, vamos voltar na história dos executivos 50 a mais, né? Eu recebi uma executiva essa semana e ela é uma executiva com 50 anos, exatamente 50 anos, e ela acabou de sair de uma posição em uma indústria tradicional, tendo ficado nessa indústria, nessa empresa durante 30 anos, né? E ela quer ainda continuar como executiva, ela quer ainda trabalhar como executiva de uma organização. E o que eu falei para ela, né, o que eu fiz ela refletir você acredita que na próxima organização que você vai... Fiz uma pergunta quase que retórica. Você vai ficar pelos próximos 30 anos, né? Para reflexão. A resposta é não, né? Porque você não conhece nenhuma executiva de uma grande multinacional de indústria tradicional que tem 80 anos de idade, né? Então a resposta é não. Eu acredito que eu vou ficar pelos próximos, no máximo, 10 anos, né? 60 anos. Ok. E você, depois desse período, né? Quando você chegar a 60 anos, você quer parar de trabalhar? Se aposentar? Mais uma vez, pergunta retórica. Não, eu quero trabalhar até os 90. Então, veja bem, existe um dilema, né, aí, que as pessoas querem trabalhar até os 90, né, mas elas não conseguem ser executivas além dos 60, né? Então vai ter uma vida aí de 30 anos que ela precisa descobrir o que ela vai fazer e como que ela vai ter o mesmo sucesso. Só que isso não é uma virada de chave que acontece aos 60, fala, não, agora a empresa me dispensou, eu agora começo como uma consultora de sucesso. Essa segunda-feira eu já amanheço como um palestrante de sucesso. Não é assim. Então é uma transição que ele vai começar a ser construído principalmente a partir dos 50 anos, né? Então, como fica na mesa de negociação de uma posição a liberdade para você também ter atividades paralelas, a liberdade para você dar uma palestra, a liberdade para você ser uma conselheira, né? Isso vem aparecendo nas cartas propostas? Excelente pergunta. Isso vem aparecendo nas cartas propostas, não só nas cartas propostas, mas nesse bate-papo, nessa troca no decorrer do processo seletivo. Tá? Eu fico um pouco preocupada quando o mercado fala que a partir dos 40 a pessoa precisa pensar porque no mundo corporativo não tem espaço. Então eu recebo algumas pessoas com uma neura tipo, eu tô chegando nos 40, e agora? Eu falei,
você tem muita carreira ainda para viver, você tem muito para fazer, desenvolver, tudo isso. Como é que você está trabalhando sua empregabilidade? Uma executiva que chegou aos 50 anos de sucesso dentro de uma empresa, aonde vem investindo na empregabilidade, aonde trouxe resultados fantásticos, tudo isso, ela vai para o mercado, ela se recoloca. E ela sabe que ela vai chegar um momento que ela também já vai estar mais cansada de estar ali o tempo todo. Ela vai querer trabalhar de outras formas, né? E nessa negociação, ela já fala que ela vai querer, que ela já vai querer, ou que ela já está atuando como conselheira, como uma palestrante, que é super natural. E que eu sempre falo, porque às vezes aparecem executivos falando assim, eu quero largar o mundo corporativo e quero agora ser só conselheiro ou só palestrante. Eu falei, você se preparou no decorrer do tempo para você pelo menos ficar 2 anos investindo nisso para aí depois você começar a ter o retorno? A pessoa para e pensa e fala assim, Eu falei, então eu vejo que assim, seria interessante você se preparar para depois você assumir isso. A pessoa quer ser conselheira, mas não tem networking nenhum. A pessoa quer ser palestrante, mas male sabe se apresentar, né? Isso. Então você fala, parece aquele sonho de criança, né? O filho que chega pro pai e fala, o que você vai ser? Eu vou ser jogador de futebol. E o pai olha pro filho e fala, meu Deus do céu, né? Então, é a pessoa vir se preparando. Eu conheço alguns jovens aí que estão começando a carreira executiva, que eles já estão pensando lá na frente. E eles falam assim, olha, eu gosto muito de tal carreira, assim, assado, mas no futuro eu quero ser um conselheiro, eu quero ser um consultor, eu estou pesquisando já para onde eu vou no futuro. Então, acho muito saudável as pessoas já pararem e pensarem, porque a carreira executiva ela é finita. E se a pessoa tem uma atividade paralela, né? Às vezes ela tem até um próprio negócio, né? Paralelamente à vida de executivo, é obrigatório ela anunciar isso para a empresa antes dela entrar? Eu diria que é saudável ela anunciar e dizer que está na mão, não é ela que está tocando, pode ser uma conselheira do negócio, mas que existem outras pessoas que estão à frente, para não haver problema de interesse aí, conflitos de interesse no futuro, que a empresa venha saber e fala assim, puxa, como é que você não falou, como é que você não comentou isso? Então eu diria que é saudável a pessoa abrir a situação. Qual é, para um C-Level de grande empresa, ou seja, perfil open mind, né? Tá. Diretores e presidentes de grandes empresas. Uma pessoa que está disponível no mercado, qual é o tempo médio de recolocação de uma pessoa dessa quando tem o auxílio de um job hunter? Já te faço a pergunta te explicando por quê, para que você entenda. Porque eu quero também entender a pessoa que está disponível no mercado, qual é o tempo que ela deveria, digamos assim, ligar o alerta, falar, opa, tem alguma coisa que é errado, entendeu? Já passou mais do que o tempo normal para eu me recolocar. Qual que seria o tempo médio e o que você chamaria de um tempo que a pessoa talvez já está passando esse prazo mais do que o normal e aí ela precisa ligar o alerta e revisitar toda a sua estratégia? Eu recebo muitos executivos, profissionais nível médio que chegaram em mim porque já estão há 6 meses no mercado e não estão se recolocando. Então, eu sempre falo, se o executivo ficou um certo tempo na empresa e ele sabe que vai fazer aquela transição, por que não de imediato já buscar um apoio para essa transição? Por que isso? Porque o mercado está muito diferente hoje na questão de buscar as posições e de a pessoa chegar naquela posição. Então é importante que ele já esteja se preparando para fazer aquilo. As pessoas que estão fazendo esse processo todo, rapidamente elas se recolocam. Pode ser 2 meses, 3 meses, tem algumas posições que são mais técnicas, que são mais
que demoram mais tempo, que pode até levar mais tempo também. Mas aquelas pessoas que já vêm se preparando, com um tempo mais reduzido, ela se recoloca. Eu não gosto muito de falar em tempo definido, porque depende muito do mercado também, o que está acontecendo, a movimentação de mercado. Mas eu tenho profissionais, assessorei executivos que em 60 dias se recolocaram. Tive outros que em menos de 30 dias se recolocaram. Foi a questão de preparar o material, ele se posicionar no mercado e conversar com o networking dele e que a rede de relacionamento dele e que ele rapidamente se recolocou. O nosso gerente de relacionamento aqui do OpenMind, o Ricardo Bigliazzi, ele usa uma frase bem interessante, que é o seguinte: não adianta você querer fazer networking quando o Titanic bateu no iceberg, né? Com certeza. Aí é o salve-se quem puder, né? Você vai estar na situação de desespero, né? E o desespero, muitas vezes, te leva a cometer erros, de aceitar coisas que vocês não deveriam aceitar, ou até mesmo de você se posicionar e transparecer esse desespero. É comum vir até você pessoas que estão nessa situação de desespero, e como você, como Job Hunter, lida com esse cliente desesperado? Sim, tem vários casos aí do desespero. E eu digo, olha só, existem etapas que a gente precisa desenvolver aí antes mesmo de sair correndo atrás de posições. Se seu material, se sua fotografia profissional, que é o currículo e o LinkedIn, não estiverem muito alinhados, você pode se queimar e até o seu speech também para uma entrevista, porque as pessoas começam a perceber o seu desespero e a sua forçação de barra para aceitar aquela posição de falar que você sabe fazer alguma coisa que você não tem a experiência necessária. Num processo seletivo, isso fica muito nítido para quem está fazendo a entrevista. Então, a primeira coisa que eu procuro transmitir para a pessoa que ela tem que ter paciência e se preparar para ir para a próxima etapa. Quando a pessoa consegue entender isso, que se acalma e começa a trabalhar essas etapas, o processo começa a acontecer. Vamos falar um pouco agora de networking, né? Excelente. Que é a praia aí do OpenMind. Como que você vê a importância da pessoa ter uma rede de relacionamento estruturada, né? E exercitar o networking, não apenas para surgir uma oportunidade para ela, mas a oportunidade surgiu na entrevista. Qual é a importância que você vê que o entrevistador de analisar se aquele C-level, principalmente na cadeira estratégica, é bem relacionado ou não? Eu diria que hoje é um capítulo muito importante na vida profissional e na vida pessoal de cada um de nós. Ampliar o networking, conhecer histórias diferentes e, como diz o pessoal no mercado, sair da bolha e conhecer, fazer uma interação com outras pessoas, com outros executivos, é fundamental para você ter um outro tipo de conhecimento também. Ter um outro tipo de abordagem e saber o que o mercado está acontecendo. Então, no momento em que eu estou fazendo uma entrevista com um C-level, eu estou percebendo como é que ele se interage com o mundo, como é que ele navega nos meios em que ele precisa transitar. Quais são os resultados que ele traz? O que ele já fez? Então, isso me traz uma segurança de que aquele profissional é o executivo interessante para aquela determinada empresa, que ele tem flexibilidade, que ele sabe escutar, são as habilidades comportamentais que tanto se fala hoje em dia, que é importante nós nos desenvolvermos, porque a gente está sendo medido por isso também. Flexibilidade, comprometimento, habilidade de saber ouvir, de contar histórias também, de aquele speech que eu vou ter
naquele exato momento, de não só eu querer aparecer o tempo todo, mas também fazer interação com as pessoas. Então, esse exercício que eu diria que o networking nos traz de desenvolvimento de habilidades comportamentais, que é muito cobrado hoje em dia nas empresas e que muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, que é refinar o nosso comportamento para estar com as pessoas, porque dentro de uma empresa eu vou trabalhar e eu vou estar atuando com comportamentos muito diferentes. E como é que eu lido com isso? Quanto mais alto a cadeira dentro da empresa, né, até postos de CEO, por exemplo, mais importante e mais avaliado é o nível de relacionamento dessa pessoa com o mercado? Com certeza. Como é que ele se relaciona com o mercado, como é que ele se posiciona frente ao mercado, quais são os contatos que ele tem no mercado, aonde ele transita, tudo isso é importante. Aquele CEO que só fica no mundinho dele fechadinho, tudo, tende a ficar esquecido. Os processos para ele são muito burocráticos e os resultados dele são muito menores do que um outro que tem um trânsito muito grande no mercado. E sabe assim, como é que eu vou chegar em determinado lugar, como é que eu vou orientar a minha equipe para fazer determinada situação. Isso é fundamental, eu diria. E muito dos avaliadores hoje, para avaliar coisas como essa, nível de presença da pessoa, reputação da pessoa, eles utilizam as ferramentas digitais para poder fazer isso, né? A presença digital, né? Vamos falar sobre isso. Hoje as organizações, elas se limitam a avaliar exclusivamente LinkedIn ou organizações também avaliam outras redes sociais aí da pessoa? Excelente pergunta. Avaliam outras redes sociais também. Eu já tive situações no passado em que tinha empate em processo seletivo e o presidente falou, e era uma posição estratégica, falou assim, eu quero ver a rede social de cada um deles. Olha. Ele falou assim, eu vou desempatar por aí. Nossa. E quem ele achava que iria assumir a posição, não assumiu. Porque ele falou assim, bom, se na rede social ele aparece desse jeito, como é que ele vai representar a empresa ou me representar no mercado também? E qual era o comportamento da pessoa? Era um comportamento assim, sabe aquelas coisas de festa, de coisa... Euforia. De euforia, que não precisa aparecer, que deixa guardadinho ali na caixinha, que é melhor, né? E ele fazia a questão de fotografar e levar para a rede social. Sempre com bebida na mão, isso. Sempre em momentos exagerados, né? Já vi isso acontecer e já vi pessoas serem, de nível estratégico, serem demitidas por causa disso. Mas Com aí certeza. entra uma outra questão, né? Você falando isso pode provocar na pessoa o medo de dizer o seguinte, não, então eu não vou ter presença digital. Eu não vou ter nada. Isso também atrapalha a pessoa não ter um LinkedIn. Tem gente, eu já vi executivo C-level que não tem LinkedIn, né? E aí, se não tem LinkedIn, quando fala em Instagram e em outras redes, muito menos, né? Isso diminui o risco de, por exemplo, de perder uma vaga? Olha, eu diria que assim, o LinkedIn hoje é um recurso fundamental para todos os executivos, todo mundo que vive no mundo corporativo. Tá? Você ter um outro recurso, um Instagram, o Facebook hoje já está bem antigo, já tem as outras redes aí também. É interessante você ter memórias da sua vida pessoal, do que você faz, do que você viajou, de família, amigos. Eu acho que isso é super natural e interessante você ter essas memórias e compartilhar. Não vejo mal nenhum nisso. Mas agora, os exageros são muito importantes. Então, por exemplo, quando eu começo a trabalhar com os executivos, eu olho a primeira coisa a fotografia do Instagram. Do Instagram não, do WhatsApp. Então, eu já tive um que apareceu com a camisa do Palmeiras. Eu falei, olha,
eu não tenho nada contra, você pode ser palmeirense, você pode ser o que você quiser, mas se você pega um diretor ou um presidente que não torce para o Palmeiras, ele pode ser parcial, falar assim, não... Com certeza. Né? Então põe uma camiseta polo e sai aí na foto. Tive um outro caso de uma pessoa que estava na praia, tirou uma foto e pôs lá no WhatsApp. Eu falei, olha, no futuro, quando é só sua rede particular, tranquilo. Mas agora você vai estar sendo buscado para uma posição dentro de uma empresa. Então, não acho saudável que você tenha uma foto dessa forma. Eu acho que seria mais interessante com uma camisa, com uma camiseta polo, tal. Ele falou, nossa, eu nunca tinha me ligado nisso. Então, são detalhezinhos que eu vou conversando com eles, que eu vou mostrando para eles o quanto isso é importante nesse processo. Então, é importante a pessoa não apenas investir na preparação como assessoria de uma especialista como você, né? Mas também a pessoa investir na própria imagem, né? Nossa. Ter fotos, por exemplo, fotografias profissionais que demonstram aquele posicionamento que ela quer ter perante o mercado e investir até mesmo, né? Porque não num guarda-roupa, né? Você já se deparou com pessoas que, por exemplo, você está assessorando e você percebeu que a pessoa se veste mal, por exemplo? Tem toda uma forma de chegar na pessoa para falar nisso, né? Então, quando eu começo a falar de currículo e depois de LinkedIn, a primeira coisa que eu vejo é a foto do LinkedIn. LinkedIn tem um recurso para as pessoas verificarem quantos % está a foto. Então, é aí que eu consigo dar uma trabalhada nisso também. Então, por exemplo, hoje não se usa mais terno e gravata em foto do LinkedIn, a não ser que ele seja uma pessoa, um executivo da área financeira, e assim mesmo nem isso está sendo utilizado mais. Então eu explico para a pessoa que ele falou, você pode gostar de terno, gravata, guarda para as festas de casamento que você tiver. Ou aquelas fotos de passaporte antigamente. Isso, né? Então assim, quando a pessoa gosta do currículo, que se identifica com aquele executivo, a primeira coisa que ele faz é clicar lá no endereço do LinkedIn e cair no LinkedIn. Primeira impressão é que fica. A foto transmite posicionamento, segurança, brilho nos olhos. A pessoa fala assim, puxa, estou gostando do que eu estou vendo. Então, refazer a foto de vez em quando é interessante porque você traz mais o brilho da sua carreira, do seu momento profissional para a sua foto do LinkedIn. Já tive situações em que a pessoa aparece lá de um jeito e quando você vai ver na prática, no dia a dia, ela é completamente diferente. Então, a foto de 15 anos para uma de 40. Ou aquelas pessoas que colocam tanto filtros, né? Tem algumas pessoas que você fala, não é possível. Não é ela, né? Isso. Nessa foto aqui. Isso tem também. Então, cuidado. Precisa ser uma foto profissional, tal? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem algumas pessoas que querem, mas não necessariamente precisa. Mas com uma camisa, as mulheres com um vestido, eu sempre brinco que nós mulheres temos vários recursos, maquiagem, cabelo, isso tudo ajuda para se posicionar também na foto. Pessoal, estamos chegando, né, ao final aqui do nosso podcast. Eu acho que se você não anotou essas dicas aí, eu recomendo você assistir novamente com o caderninho na mão e anotando isso daí. Tem coisas que parecem óbvias, mas no dia a dia a gente não faz. E isso que faz a diferença entre uma pessoa ficar em transição 60 dias ou ficar em transição 1 ano, né? Então espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Mel, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse público nosso aqui, que são de diretores e presidentes de grandes empresas, a grande maioria membros do Open Mind, que estão aí buscando fazer networking para aumentar também essa empregabilidade, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma. Agradeço muito o convite, Lúcio.
E eu sempre falo que são pequenos detalhes que compõem um processo de transição. Invista na sua carreira, invista na sua empregabilidade, invista na sua imagem, que isso vai te ajudar muito, e principalmente no networking. É isso aí, pessoal. Essa foi Maria Emília Leme, que é uma das maiores especialistas em recolocação profissional, trazendo conhecimento, trazendo aqui a sua experiência com você que está assistindo o nosso podcast. Se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo. A gente quer chegar no maior número possível de pessoas e nós agradecemos aqui a sua audiência e a gente se vê no próximo Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.